Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Quantas lutas enfrentamos neste mundo, quantas barreiras nós temos que transpor, mas lá do alto tem alguém que está olhando, sabe de tudo e conhece o teu penar. Sou peregrino em terra estranha, sinto saudades do eterno lar, mas muito em breve estarei chegando à cidade que Jesus foi preparar. Quando chegar lá, que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar, que Jesus já preparou pra mim, somente vas ali desfrutarei.
estar perdido e o momento é difícil de suportar. Quando as lágrimas banharem o teu rosto, uma voz amiga vem te consolar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Jesus já preparou pra mim somente paz ali desfrutarei, somente paz ali desfrutarei. Ouvintes, São Paulo, como conhecedor profundo daquela jornada pelo deserto, a jornada de Israel, a saída, o êxodo lá do Egito, por mão forte e poderosa, abertura sobrenatural do mar. Nós temos testemunhos disto na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Paulo cria nisto, Pedro creu nisto, Jesus citou isto. E todo o mundo crê nisto. Aliás, daquelas nações de então, o mundo só tem os anais de Israel, a história verdadeira de Israel. E Paulo está dizendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 6, que estas coisas foram feitas em figura, servindo de aviso para nós. É próprio do israelita falar em arraial. Essa linguagem acompanhou também o apóstolo São Paulo, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, saindo fora do arraial, levando o vitupério de Cristo. Quando nós nos congregamos, saindo fora do mundo, do Egito, é considerado biblicamente, pela revelação, mundo religioso. Então, essa eclesia, a igreja, os chamados para fora, tem entrado, de fato, em um acampamento. E como o maná caiu para eles como um tipo de Cristo, todos que têm saído, têm tido um êxodo em suas vidas, também estão se alimentando daquele maná, que é Cristo, através de sua palavra. O maná lá no deserto era redondo, vamos dizer, era uma bolinha,
não tendo princípio nem fim, portanto. Como Jesus Cristo, sob a ordem de Melquisedeque, não tem princípio nem fim. Por isso, ele é o primeiro, ele é o último. Mas uma coisa deve nos chamar a atenção, que São Paulo está advertindo, é exatamente porque os egípcios não atravessaram o mar. Os que entraram morreram. Portanto, não foram batizados em Moisés. Os egípcios não viajaram sob o benefício da coluna de fogo que iluminava durante a noite e fazia sombra durante o dia no deserto. Os egípcios não beberam da água da rocha ferida por Moisés com sua vara. Os egípcios não tomaram da água que antes fora amargosa lá em Mara e depois se tornaram doces, gostosas. Por fim, não havia egípcios naquela jornada de Israel. Mas a grande pergunta está aqui: por que Deus não se agradou da maior parte deles, sendo todos israelitas? Vamos dizer, sendo todos crentes. E a grande pergunta chega até nós agora: por que Deus não se agrada da maior parte dos crentes? Dos crentes que têm comido do maná, dos crentes que têm bebido da água da rocha, que têm sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, têm atravessado este mar. E por que Deus não tem se agradado da maior parte deles? Ora, isso não se refere definitivamente a egípcios, a incrédulos, ao sistema mundial de igrejas. Se refere a Israel, ao israelita, ao Israel de Deus. Os egípcios tinham janes, jambres, mágicos e feiticeiros, tantos outros. Mas eles não tinham Datã, Coré, Abirão. E outros tantos também. Esses tinham que ser israelitas, tinham que ser crentes. O profeta desta era prega uma mensagem cujo título é 3 classes de crentes. Ele disse que um grupo de crentes pode ter 3 classes de crentes ali: o crente manufaturado, o incrédulo e o autêntico, o verdadeiro. Eles estão juntos tanto quanto os israelitas que murmuraram, que prostituíram, que idolatraram, estavam juntos, eram da mesma raça, eram filhos de Abraão, na carne. Isso deve nos levar a uma reflexão muito séria. Porque, na verdade, mesmo que Judas quisesse, ele não mudaria o seu ministério de traidor. Esaú, mesmo chorando, buscando arrependimento com lágrimas, não conseguiu. E o que constatamos hoje é que mensagens tão tremendas
às vezes significa um corte, um risco na água. Não mexe com mulher nenhuma, não mexe com homem algum, a não ser uma certa emoção no momento que se ouve. Muitas vezes, antes mesmo de saírem ali fora, já não sentem mais nada do que ouviram. Tem uma criança, a história de um menino, que por último ele começou a tapar um ouvido quando o pai falava, quando o pastor estava pregando, e aquilo chamou a atenção. Por que você tampa um dos ouvidos? Ele disse, é porque o papai disse que eu sou assim. Ele fala as coisas, eu ouço as coisas, entram no ouvido e saem no outro. Então eu estou tapando um ouvido para não sair, para não apanhar, para não sofrer uma consequência. Você pode meditar por sua conta própria, no seu quarto, na sua mesa, sobre 1 Coríntios capítulo 10. E sem nenhum pessimismo, sem dar lugar a nenhum espírito de covardia, você pode se encontrar, se identificar entre os quais você estaria se vivesse naquele tempo, comendo do mesmo manjar espiritual, sob a mesma nuvem, tendo o mesmo batismo, estando sob a mesma revelação, mas está entre aqueles que estão agradando a Deus ou está entre aqueles que estão desagradando, entristecendo o Espírito Santo? Portanto, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados até o dia da redenção. Isso vem a mim, como deve estar indo a você. Israel estava composto de homens, mulheres, crianças, seres humanos como somos, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. Mas você sabe que grande parte daquelas mulheres, daqueles homens, estavam ali porque nasceram ali. Nasceram daquele povo. Não eram filhos de Abraão, conforme São Paulo afirma, aos Gálatas, capítulo 3 também, que você pode meditar, sobre a posteridade de Abraão, de Cristo. Porque, na verdade, os filhos de Abraão são aqueles que são filhos espiritualmente. Jesus Cristo, veja só, centenas e centenas de anos depois de Abraão, ele encontrou uma mulher num dia de sábado que andava encurvada de uma forma muito acentuada. E ele a curou, ela ficou ereta, de pé, no dia de sábado. Quando ele foi censurado pelos sacerdotes, o que mais eles sabiam fazer era isto: era censurar, era condenar, era usar a letra para matar, para desmoralizar. Então ele lhes respondeu: ora, não era lícito então libertar esta filha de Abraão, esta filha de Abraão que estava presa por Satanás há 18 anos? Tem notado você uma coisa estranha? Que a multidão que se alimentava do maná era mista. Era mista.
Gente que é pecadora, que não tem definitivamente Jesus como Senhor, pode regozijar vendo a obra de Deus, pode se regozijar com a cura dos enfermos, pode falar em línguas estranhas, pode gritar, pode rolar, muito barulho, como fizeram lá assim que atravessaram o Mar Vermelho. Se alegram com as pessoas que atuam corretamente, podem abrir seus corações e se alegrarem num sermão que tem sido pregado sob unção. Porque esse é o mesmo maná que o cristão está comendo. Ele também está. Todos comendo do mesmo maná. Todos bebendo da mesma rocha que é Cristo. Todos debaixo da mesma nuvem. Veja só, coluna de fogo. É um sistema profético de Deus. E agora se pergunta, por que não há uma regeneração, uma transformação em massa, de uma forma maciça, unânime, perfeita, completa? O perfeito aqui significa completo. E por que não podemos ser cristãos? Ser um cristão. Ou seja, ser um crente cristão. E na verdade, como disse o profeta Elias, cocheando entre dois pensamentos, temos duas personalidades. Ficamos possessos de dupla personalidade. No momento, por conveniência, ou por tudo estar bem, olha o deserto. Somos as pessoas mais agradáveis e mais dóceis e mais felizes. Mas quando a coisa dá o contrário, então mostramos uma outra personalidade completamente diferente daquela. Não é mais aquela pessoa. Mas como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós damos graças a Ele, porque Ele tem nos identificados como filhos de Abraão, tem nos dado a sua palavra para não andarmos encurvados, presos por Satanás, através de uma natureza mesquinha, ridícula, rasteira, vulgar, apaixonada, liquidada, amarrada pelo Eros. O mundo está amarrado pelo Eros, pela paixão. Mas o cristão está envolto no manto sagrado da salvação, do arrebatamento, da era do vencedor. Deus te abençoe. Deus me abençoou. Deus nos abençoou em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor,
Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, sem que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali